Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí, né? No conforto e na saúde. Espero que todos fiquem bem. Bom, meu nome é Sil Moraes, eu sou consteladora familiar e psicopedagoga. Eu ajudo mães a observarem a melhor forma de atuar frente às dificuldades de aprendizagem, os transtornos que seus filhos acabam apresentando frente até o aprendizado, né? E complicando, na verdade, o aprendizado, não é mesmo? Então, bora lá falar sobre o tema de hoje. E o tema é como eu lido com o transtorno do meu filho, né? Como eu me relaciono com o quadro do meu filho. Então, o que eu posso fazer frente quando eu tenho o conhecimento de um quadro, de um transtorno que acaba surgindo aí no desenvolvimento do meu filho. Eu separei alguns pontos importantes para a gente estar conversando hoje em relação a isso. Primeiro momento, né, quando a gente engravida, quando a gente decide ser mãe ou vem, ninguém espera essa questão realmente de o filho ter um transtorno, a menos que já seja bem observado dentro da família essa questão genética, hereditária. E aí fica a hipótese, será que quando eu tiver meu filho, ele pode ser que ele também tenha um déficit de atenção, uma hiperatividade ou qualquer outro transtorno de linguagem, transtorno bipolar, enfim. Será que meu filho vai ter também isso? E sistemicamente a gente olha para isso e com muito receio, porque na verdade ninguém pensa quando vai ter o filho nessas questões, não é mesmo? Ninguém começa a olhar para isso primeiro. Você olha para o filho porque você ama seu filho, você quer o filho ali, quer estar com o filho ali. Né? E então não é nada planejado, não é nada observado, não é nada pensado. E aí a gente fica nessa preocupação em relação ao desenvolvimento, ao desempenho do filho, como é essa história para o meu filho, né? Para a minha família, na verdade. E entra-se a angústia, porque o que a gente idealiza é um desenvolvimento tranquilo. E é isso que surge. Então, não tem esse planejamento inicialmente, né? Não está no nosso plano. E como você lida com isso quando não está com o seu plano, né? Quando não está naquilo que você determinou ou pensou ou idealizou. Isso é muito interessante a gente pensar, gente, porque às vezes as questões que a gente está tendo aí no relacionamento com os filhos, as questões que a gente está tendo em casa, comprometendo toda uma dinâmica familiar, pode vir muito desse fator de como eu lido com o inesperado, como eu lido com as questões que vêm para mim de forma que não está, né, nos meus planos. Eu sou flexível, eu paro, eu choro, eu fico me debatendo, eu fico me questionando a todo momento, eu me angustio por isso e eu fico naquela coisa no meu pensamento. Como eu lido com isso? Então, porque a forma que eu sou é a forma com que eu vou me deparar com as situações e eu vou reagir, né? Então, bem, na verdade, a gente se coloca dessa maneira. Eu não consigo lidar com o novo, com o diferente, com aquilo que não está programado, com aquilo que eu pensei. Então, eu não sei se eu lidar com isso. Então, como você pode lidar com isso? Primeiramente, a gente tem um falso entendimento que a gente está no controle de tudo. Nós não estamos no controle de tudo da nossa vida, não é a nossa vida. As coisas que acontecem, elas têm a sua energia própria, elas têm um caminho próprio. Só que nós temos uma grande ilusão, né? De que a gente detém o controle de tudo, não é? E não é falsa ilusão de fato. Porque a um minuto você está de um jeito, daqui a pouco tem alguma situação que faz você mudar.
às vezes seja até uma simples dor de cabeça. Você está lá bem animada, poxa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e de repente vem uma dorzinha de cabeça, pronto. Já desanima, já não faz o que tem que fazer. Então, assim, como a gente está lidando com isso, né? Com o inesperado, com o que pega a gente de surpresa. E o que dirá quando a gente descobre ou tem a ciência ou começa a olhar, né? Fala, nossa, que estranho esse comportamento do meu filho. Por que ele não está falando ainda? Ou, poxa, nossa, ele começou a bater muito na escola. Ou, poxa vida, olha isso aqui, essa atividade. Eu achava que ele conseguia fazer e agora não está conseguindo fazer. Então, como eu recebo esse inesperado? Né? Não estava no meu plano. Meus planos eram, meu filho ia se alfabetizar tranquilo, ia aprender, né, lá na escola direitinho, e de repente eu começo a ajudar o meu filho na lição e eu percebo que ele não memoriza, que ele não identifica as letras, que ele não observa o que tem ali na frente dele, ele não consegue focar a atenção. Então eu vejo que a letra dele é uma letra toda fora de forma, né? Não tem uma precisão, não tem uma segurança. Então, como que eu lido com esse inesperado, né? Como é que eu vejo isso de uma forma... Estão dando para me ouvir aí? Sempre ficou a preocupação do áudio. Desculpa, gente, desfoquei aqui um pouquinho por conta do áudio. De novo. Bom, então eu sempre fico preocupada com o que é inesperado. E aí, quando eu me deparo com algo que eu sei que vai ter uma demanda maior, eu entro num pânico muito grande. Então, a flexibilidade, ela parte muito de um outro ponto que eu quero falar agora com vocês, que é o controle. Quando a gente tem, né, a intenção de controlar tudo que está na frente, é onde a gente perde muito mais o controle. Não é? É onde a gente perde realmente o controle de tudo que a gente pode vir fazer na vida da gente. É tão interessante isso. Tem uma frase que eu acho bem legal, que é assim, você só pode ter quando você perde, né? Quando você sabe perder, quando você não precisa mais. Então, é contra-intuitivo isso, né? É meio que fora de foco, porque assim que eu sei perder e que eu sei não ter mais, é quando eu posso ter, né? E de fato a vida é assim. A gente só consegue ter as coisas de fato quando a gente abre mão dela, quando a gente libera, quando a gente para de querer trazer as coisas ali da forma como a gente deseja, o pensamento da forma como que a gente deseja. Enquanto a gente fica querendo ter o controle, é meio que forçar a barra com a gente mesmo, é meio que cavar sobre sofrimento, é meio que a gente buscar uma angústia. Imagina um transtorno que o seu filho tem, ou uma dificuldade de aprendizagem que o seu filho tem. Então, assim, você entende que você pode ajudar uma criança que tem uma certa dificuldadezinha, dar uma opinião ali, dar uma orientação aqui. Mas quando a criança tem um transtorno, o que eu vou fazer? Quando não para quieta, eu ponho ela sentada, ela tá pulando, ela tá agitada, a perninha tá ali. E quando eu vou me interagir com ela, ela tá olhando para outros lados. E quando eu dou atividade para ela, ela não segue a linha. E eu quero controlar aquilo. Eu quero fazer com que aquilo pare, eu quero fazer com que aquilo acabe. E aí, quando eu passo a olhar para isso, a entender isso, que essas crianças, elas têm essa condição e que não está no meu controle, que não depende de mim, que isso é algo que ela vai ter que olhar, que é isso que é algo que ela vai ter que lidar ao longo da vida dela. Eu passo a não ter mais essa sensação de que eu tenho de que consertar o meu filho, que eu tenho que
fazer uma mágica para isso desaparecer. E só neste momento que eu tenho esse entendimento que eu não posso fazer essa mágica e que não adianta eu querer controlar isso, é que de fato eu consigo ajudar o meu filho, porque eu passo a ter um outro comportamento, que é de entendimento e aceitação. Eu passo a olhar as questões que meu filho traz como parte que é dele. E se é dele, é ele que vai ter que lidar com isso. Eu só sou a companheira de viagem. Só que a gente, enquanto mãe, quando dói no filho da gente, isso eu já falei aqui, né, gente? Quando dói no filho da gente, dói muito mais na gente. É como, sabe, o coração quer sair, eu quero viver aquele transtorno, aquela deficiência, aquela impossibilidade que meu filho está apresentando ali, porque é muito difícil. Só que eu não tenho um comportamento adequado frente a isso, porque quando eu crio esta angústia, eu crio também uma raiva muito grande por estar vivendo isso. Eu crio também uma insegurança, uma instabilidade muito grande por estar vivenciando isso. E aí eu reajo, eu vou agindo de forma reativa frente ao meu filho. Eu não vou agir mais de uma forma reflexiva, de uma forma confortável. E isso não é só com um filho. Isso, se eu observar, isso é um padrão meu que vem por todo um processo. Não é só porque meu filho está apresentando a dificuldade de aprendizagem. Se a gente for, né, gente, bem sincera com a gente vai ver que isso é recorrente na vida da gente. Que todas as coisas que nós não planejamos, nós entramos em surto. Que todas as coisas que nós não temos controle, nós entramos em surto e nos estabilizamos. Então, o que a gente quer, então, da vida? Né? Como é viver isso? Só pode ter, né, quando você não precisa mais. Como é para você aquilo que você mais deseja? Você só vai conseguir quando você não precisar mais. Já pensou que louco isso? Né? Como é que fica essa história? Quando eu realmente parar de desejar que meu filho leia fluentemente, mas que eu possa estar com o meu filho durante o processo de desafio que é dele, de aprender a ler, aí sim. Porque é isso que eu estou dizendo. Quando eu abro mão de mim, do meu desejo de querer que ele leia perfeito, do meu desejo de que ele tenha uma letra legal, do meu desejo que ele não tenha nenhum transtorno, bipolaridade ou qualquer outro transtorno que venha a cometer, quando eu desejo, quando eu entrego isso pertence a você. Você que trouxe isso no seu gene, no seu corpo. Quando eu consigo fazer esse movimento, é o momento em que realmente eu posso ajudá-lo. E isso é um pensamento sistêmico, é um pensamento diferente do que vocês têm até hoje. A minha fala para vocês, ela é toda pautada numa visão sistêmica, né? Numa visão com base nas constelações familiares, com base num pensamento onde a psicopedagogia traz uma forma de uma leitura, de olhar o ser humano que aprende, de olhar o ser humano que está ali, que ele tem o seu repertório, sua forma, a sua autoria de aprendizado, que é isso que a gente chama dentro da psicopedagogia. Então, quando eu tento ter o controle do transtorno do meu filho, é quando eu menos ajudo o meu filho, porque o transtorno pertence a ele, a dificuldade pertence a ele. Então, quando eu libero isso, quando eu não quero ter esse transtorno para mim, por amor, né? Porque mãe é mãe, então mãe sofre, mãe quer pegar a dor do filho, quer vivenciar a dor. E a gente quer mesmo, a gente quer pegar tudo que é do filho, tudo que é ali de a quem a gente mais ama para cuidar.
Só que é uma ilusão isso, é a gente começar a se enganar e a sofrer, a criar um sofrimento. E ao passo que se você abre mão disso, aí você consegue ajudar. Ao passo que você entende que o transtorno não nasceu com você, nasceu com o seu filho. Ele não vai crescer durante o seu processo de vida, vai crescer durante o processo de vida do seu filho. E quando a gente tem essa clareza, esse posicionamento, é onde realmente a gente passa a olhar de uma outra forma para ajudar. Eu não tento mais tirar a dor do meu filho, eu não tento mais tirar a angústia dele, eu estou ali. Porque todo movimento que eu faço de tentativa de tirar a angústia dele, eu me torno angustiada, eu me torno ansiosa, eu me torno incomodada com isso, porque quero fazer aquele movimento por ele. Mas não dá, não tem como. E ele fica olhando para mim ali, né? Porque eu quero que o moleque para quieto. Tô cansada que ele fica pulando para lá, então eu quero pegar esse transtorno, né, essa agitação dele e resolver. Eu quero que ele fique quieto, né? Eu quero que ele faça lição. Eu quero, mas eu não tenho controle sobre isso. Agora, quando eu deixo para ele se observar, quando eu deixo para ele olhar o movimento dele, quando eu mostro para ele, quando eu faço todo o processo de como ele está, aí ele para e me escuta. Esse é muito o movimento que eu faço com as próprias crianças do consultório. Quando elas estão extremamente agitadas, eu silencio. E eu olho. Eu olho para ele, eu não olho para a agitação e o transtorno dele, eu fico esperando ele. E ele para, olha, opa, tem alguma coisa diferente? O que está acontecendo? E eu pergunto, tá tudo bem? É que eu vejo que você está tão agitado, você percebeu que o seu corpo não está parando quieto? O que está te incomodando? E eu abro uma perspectiva de diálogo com o meu filho. Não é? É da mesma forma, pega a borracha e vai, esfrega. Quantas vezes a gente faz com a gente isso? A gente pega a borracha e a gente quer apagar coisas da vida da gente constantemente. E a criança também, ela quer apagar o erro dela porque tá difícil de olhar para aquilo que ela tá errando, né? Tá difícil de ela lidar com aquele erro. E aí quando eu olho, tudo bem? O que te incomodou? Ah, minha letra é feia, não gosto da minha letra. Ah, então por isso que você não está escrevendo, por isso que você às vezes não quer fazer a lição no caderno. Ah, mas a gente pode achar um jeito de você aprender a fazer a letra que você deseja. Que letra que você gosta? Qual o jeito de letra que você gosta? Vamos aprender a desenhar para a gente poder melhorar a letra? E eu ponho algo melhor, eu ponho uma possibilidade. Por quê? Porque eu não estou pegando aquilo para mim, eu passo a ser menos exigente com o meu filho. Eu passo a olhar ele e falar, olha, é a letra que é feia, então a gente vê uma estratégia para a letra. Eu não crio um cavalo de batalhas dentro de mim e jogo em cima do meu filho, porque é muito o que a gente faz, né? Isso que eu digo, que a gente, que mesmo eu enquanto profissional, mas eu sou mãe também, eu também em muitos momentos eu faço algumas coisas que depois eu falo assim, Sil, da onde veio essa historinha aí, né? Como é que é esse esquema? Para, olha, o que é seu? Isso é seu? Não, isso é algo que você tem que arrumar? Que está no seu controle? Não. Está em quem? No meu filho. É ele que tem que olhar. Então eu vou dar pistas para ele olhar. E fica muito mais leve. E olha, a gente reluta tanto para fazer isso, vocês não têm ideia como a gente reluta, porque a gente acha que não, que a gente que tem que ir lá e mostrar como é para ser feito. E não tem. A gente não precisa mostrar para o filho como tem que ser feito. A gente pode ser parceiros de viagem
está ali para que ele descubra nele o que ele pode, qual é a metodologia melhor para ele, qual o jeito melhor para ele, né? Que é muito diferente da gente, muito diferente do tempo que a gente está vivenciando. E isso a gente faz com a gente também, na nossa vida, né? A gente fica ali, tinhosa, sendo que a gente pode simplesmente olhar para a situação e dizer: isso é meu? Isso me pertence? Não. Então de quem é isso? É dele? Então ok, então eu vou deixar para ele. Eu só vou ser companheira de viagem para ele olhar para aquilo, né? Então, a gente está falando aqui sobre, primeiro momento, não ser as coisas do jeito que a gente planeja. E a gente se frustra e reage com isso. Depois, essa questão da forma de reagir, às vezes, a necessidade de ter controle é uma forma de reagir a uma frustração que a gente teve anteriormente. Então, eu me frustro e, como eu me frustro, eu vou para tentar ter controle, né? E quanto mais eu tento ter controle da situação, pior fica. Então, já sabe, se liberta para que as coisas possam fluir. E um outro movimento que a gente tem frente a isso é o saber lidar. Saber lidar com o transtorno do seu filho, vem aí sim um conhecimento, né, que é depois no segmento, na sequência do que a gente está conversando, do que a gente está falando. É aquele momento em que a gente para e vê de fato uma técnica, algo em que a gente pode observar como o outro fez, o que tem de possibilidades de alternativas, não é? E é o que eu posso propor para o meu filho. Mas antes de eu propor uma atividade, né, uma brincadeira ou algo para ele, eu tenho que deixar o que é dele com ele. Eu tenho que deixar que a dificuldade dele com ele. E isso é o ponto auge que a gente sempre atira no pé. Porque quando menos você vê, você está tentando ser o seu filho com o transtorno, o seu filho com a dificuldade, o seu filho com todas essas questões. Tudo que ele traz, né, na personalidade, no estilo e no jeito dele. E aí não dá. Mas quando você está de companheira de viagem, quando você está ali de parceira, você está do lado de fora da situação. E por você estar do lado de fora da situação, é que você consegue orientar seu filho. É que é neste momento que você consegue, de fato, achar soluções para sugerir para ele. É nesse momento que você consegue, de fato, buscar informações e agregar essas informações no seu cotidiano. E aí sim essas informações fazem sentido. Porque do contrário, você fica perdendo o seu tempo. Você perde o seu tempo em pesquisar, você perde seu tempo em ler um monte de coisa, porque na hora que você vai tentar colocar, você quer ter o pleno controle. Você quer que ele tenha as reações positivas frente àquilo. É o mesmo que a gente diz para os professores. Quando você faz um planejamento da sua aula, quando você idealiza ali a sua aula, não é? Às vezes você chega, a sua turma está numa outra vibe. É a mesma coisa, você tem um ideal dentro da sua cabeça de como vai ser seu dia. Mas quando você começa o dia, é que você vê qual música que está tocando. Então, das duas, uma, ou você fica tentando dançar, né, samba na valsa ou valsa no samba, ou você de fato olha e fala, opa, mudou o ritmo, deixa eu mudar o passo, deixa eu mudar a minha sintonia aqui, para eu dar conta hoje do que é possível. Então, às vezes a gente fica nesse movimento, né, frente ao filho, por quê? Porque a gente está querendo ter a questão do comprometimento que ele tem para nós.
porque dói em nós olhar o que ele tem, dói em nós saber da dificuldade dele e deixar essa dificuldade com ele. E o que é muito nobre, porque quando ele tem a dificuldade dele e a dificuldade, ele pode olhar para a própria dificuldade, ele pode ser um vencedor, ele pode ser uma pessoa que vai depois falar: eu tinha letra horrível, e aí eu consegui fazer uma letra legal. Eu não parava quieto, era totalmente desorganizado. E aí eu consegui ser organizado. Por quê? Porque agora a questão, o problema está com ele. E aí ele vai olhar para isso e vai falar: sou o vencedor. Sabe aquela coisa gostosa de que quando você tem um desafio, né? Quando você tem um desafio e aquele desafio você consegue vencer. Dentro da psicopedagogia, a gente tem um olhar para isso, que é da autoria do pensamento, né? E é quando você também se apropria daquilo que você está aprendendo. Enquanto existe alguém fazendo força para se apropriar por você, você não está dentro daquela situação, você não está se implicando na situação. E as mães, né? Nós mães fazemos muito isso com os nossos filhos. O que a gente faz? A gente não deixa eles se implicarem na situação, né? Por causa do raio do controle nosso. A gente vai constantemente querer controlar o mundo, não dá. Então, assim, vamos ser mais sábias, né? Como eu diria, vamos ser um pouquinho mais sábios, e depois a gente fica aí sofrendo, achando, né, que o mundo está caindo na cabeça da gente. Claro, a gente quer abraçar o mundo, olha o tamanho dos nossos braços, não dá. Então, é isso, deixa o transtorno e a dificuldade do seu filho com ele, porque um outro ponto importante que aparece quando você se posiciona na tentativa de controlar, na tentativa de estar ali, fazendo as questões, fazendo o que é por ele, né? O que acontece? A leitura que a criança tem é: eu não sou bom o suficiente, eu não dou conta disso. E quando ele observa isso, o que acontece com a autoestima dele? Vai lá para baixo, né? Então, a autoestima dele cai, a autoestima dele vai para o chão. Por quê? Porque o outro está tentando fazer por mim e eu não sou bom suficientemente para realizar isso. Então, enquanto você está ali tentando resolver a situação por ele, né? E ele está, às vezes, até fingindo num comportamento que não está nem aí, num comportamento de desligado, num comportamento de responsabilidade, de preguiça. Você não reclama de todas essas dificuldades? Então, por que a gente, mães, reclama muito disso? Porque nós estamos com a questão que pertence ao nosso filho. Se a gente pegar isso que pertence a eles e pôr na frente deles, eles vão ter que olhar para isso e vão ter que fazer um movimento frente a isso. E aí a preguiça, né, a moleza, a falta de interesse, a falta de responsabilidade vai embora. Por quê? Porque eles vão ter que se implicar, eles vão ter que ver que aquilo que não está acontecendo, eles precisam fazer acontecer. Que eles têm que sim se implicar naquilo para ele conseguir a nota que ele quer. Que na hora da prova, a mamãe não vai estar lá, a psicopedagoga não vai estar lá com ele. Quem vai estar lá com ele? Ele com ele mesmo. Então, ele tem que se implicar, ele tem que fazer, ele tem que estar presente disso. Então, vamos tirar, né? Vamos tirar isso que a gente está pegando para nós e devolver. Olha, o transtorno é seu, a dificuldade é sua, a letra feia é sua,
a desatenção é sua. E aí eu vou poder ficar no meu lugar de mãe e vou poder olhar para isso com muito mais amorosidade. Aí eu posso de fato me apropriar do meu papel, que é companheira de viagem, que é de parceira, que é de amiga, não é mesmo? Então é isso, gente. Acho que a gente vai vivendo a vida de uma forma muito mais leve quando a gente só fica com o que é nosso, né? E aí vocês vão falar assim, Sil, mas o que é meu é tão difícil, o que é meu é complicado. Tá, põe no papel aí. Então, listem aí, tá? Eu faço o desafio com vocês. Listem aí o que hoje está complicado na sua vida. E para a pergunta, isso sou eu mesmo que tenho que resolver? Sou eu que tenho que achar a estratégia disso? Eu tô cansada porque meu filho é muito bagunceiro, porque deixa tudo fora do lugar, né? Tá, então o seu filho deixa tudo fora do lugar, o seu filho é bagunceiro. Então a questão pertence a quem? A ele. Então quem tem que olhar? Ele. Então, quando eu me aproximo do meu filho, eu tenho uma outra postura. Porque não está pesado para mim, eu estou com muita coisa. Eu vou olhar para o meu filho e dizer, eu posso te ajudar a arrumar o seu quarto. Quando você vai arrumar o seu quarto? Deixa ele decidir. Então, tá bom, eu posso te ajudar. E aí ele vai largando as coisas para mim. Olha, eu estou aqui para te ajudar a arrumar o seu quarto. O que você vai fazer? Por onde você vai começar? E o que você quer que eu te ajude? E isso não importa a idade. Pode ser uma criança de 2 aninhos, pode ser uma criança mais velha, pode ser um pré-adolescente. E eu só vou ser parceira de viagem. Só vou ser companheira do meu filho. Então, vamos aí ficando, para a live de hoje, bem rapidinho. E a gente tá aí amanhã com mais um tema aí nessa semana do Dia das Mães. Que delícia, muito bom, né? E cada vez mais se aprimorando no nosso papel, ok? Então vamos lá, sem medo, sem aflições, sem angústias e sem expectativas. E eu gostaria até de pedir para vocês, olha, compartilhe, marque um nominho de alguém, nessa live, compartilhe, põe um like, dê o like de vocês, que é o abraço carinhoso, é uma forma da mídia entender, que vocês realmente gostaram dessa fala, desse vídeo, e que outras pessoas podem gostar também, aí distribuem mais, não é verdade? Se inscrevam no canal do YouTube, no Facebook, na página do Facebook e no Instagram, que eu tenho aí conteúdos para que vocês possam olhar. Clica aí embaixo, se inscreva, deem um like, comentem, compartilhem, Não esqueçam, essa é uma forma de a gente retribuir. E a vida é feita também, de retribuição. A gente recebe e a gente doa de alguma forma. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã na nossa próxima live. Tchau, tchau!